Quero convidar a igreja do Senhor a ficar de pé novamente, reverência à leitura da palavra. Nós vamos agora entrar naquilo que Deus já determinou para as nossas vidas nesta noite de hoje. Convido a vocês para abrir no livro de Daniel, capítulo número 6. É bem conhecido, mas Deus nos deu uma visão diferente de algo que Ele quer nos falar nesta noite. Daniel, capítulo número 6, versículo de número 10. Glória a Deus, aleluia. E diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da porta de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Feche seus olhos, cubra sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Deus Pai Santo, querido, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, exaltamos, agradecemos, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós sequer imaginamos. Essa hora, Senhor, é a hora onde nós cremos na manifestação do Teu poder. A nós, nenhum de nós tem o poder do convencimento. O poder de convencer vem de Ti. Mas nós te pedimos nesta noite que seja o Teu Espírito a invadir todas estas mentes que aqui estão. E nós te damos permissão, Senhor, legalidade, para encontrar em nossas vidas terra fértil, para derramar o Teu poder ao Santo Deus de forma poderosa nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar agora ao Senhor Jesus. Eu estou muito feliz pela presença dos irmãos nessa ceia, principalmente por causa da ceia e principalmente por causa da campanha de jejum de Daniel, uma das melhores campanhas que eu posso dizer sem sombra de dúvida, é que acontecem mais respostas, não que as outras não aconteçam, mas é por uma causa que nós não estamos hoje reunidos para pedir carro, casa, casamento, nada assim. Nós estamos pedindo graça. Pedimos para que o Senhor derrame sobre nós dons espirituais. A campanha de jejum é para isso, para nós recebermos do alto coisas poderosas que só o Senhor, nosso Deus, pode dar e derramar sobre as nossas vidas. Você crê que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos? Você quer uma resposta de Deus nesta noite da tua vida, para resolver essa situação no qual você se encontra? Louvado seja Deus. O livro é bem conhecido, na realidade, 6 anos consecutivos aqui, e 30 anos pregando o Evangelho do Senhor praticamente, a gente já não sabe mais nem o que falar sobre Daniel, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova nas nossas vidas. E Deus hoje nos deu uma visão a respeito desta palavra. Hoje nós vamos falar sobre a perseguição por causa da oração. Hoje eu vou ministrar sobre este tema. Nós estamos vivendo em tempos sombrios. Estamos vivendo em tempos difíceis. E tenha certeza, sem sombra de dúvida, talvez não esteja acontecendo nada com você. Mas para quem ora, para quem jejua, para quem busca, para quem teme o Senhor, para quem quer ir morar no céu, os dias não estão sendo fáceis. Mas isso também não nos pega de surpresa, de forma nenhuma. Isso não nos deixa surpresos, isso não nos amedronta, porque na palavra do Senhor não há nenhum lugar dizendo que aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter dias felizes. Não diz não. Nenhum lugar de Gênesis a Apocalipse diz ou há alguma promessa sobre as nossas vidas de que seremos felizes, de que ficará tudo bem, será só sombra, só água fresca, só paz, harmonia e alegria. Não, Senhor, em nenhum lugar desta palavra está dizendo isso. Mas há um versículo, um capítulo, uma palavra que nos diz
que existe sim um lugar que não haverá mais dor, mais choro, mais ambiente de dentro. E a palavra do Senhor diz mais assim: e das coisas passadas nós não nos lembraremos mais. E sabe onde é este lugar, meu irmão? É o céu, é o céu, é as mansões celestiais, é a casa do Senhor, é onde a palavra do Senhor diz que lá há ruas de ouro, há mansões. Nós receberemos um novo nome, o Senhor nos abraçará, nós seremos galardoados no tribunal de Cristo, e lá sim a palavra diz que aí nunca mais a dor, o choro, a tristeza, a desilusão, a traição, as coisas ruins deste mundo nunca mais, 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 nunca mais. Diga assim: nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais acontecerá com nenhum de nós. E a palavra diz que o Senhor será o nosso Deus, nosso Pai, e nós seremos visitados por Ele, nós cantaremos louvores, nós adoraremos a Ele. Mas se você ainda não está vivendo isso, entenda, há um trajeto que você precisa percorrer e você não tem como fugir. Porque se você tentar fugir, você está indo ao lado contrário daquilo que Cristo tem para você. E nem sempre é fácil. Principalmente, e grave isso na sua mente, principalmente para aqueles que se dedicam à oração. Quem se dedica à oração, ele é o mais perseguido. Por quê? Porque ele é mais usado por Deus. Quem se dedica à oração e à obediência a Deus, a luta e a peleja, ela não é dobrada, ela é triplicada sobre as nossas vidas. Quem se dedica à separação, eu estou te dando 3 chaves. Quem se dedica à oração, a se comprometer com as coisas do Senhor e a caminhar no caminho do Senhor, na obediência, ele tem que entender que o inimigo, ele vai estribuchar, ele vai ranger o dente, ele vai buscar brecha, ele vai tentar formar panelinhas, ele vai tentar formar grupinhos para tentar arrancar aquilo que ele sabe que você possui e que ele nunca poderá ter na sua vida. Entenda, nem todos que estão, principalmente dentro da casa do Senhor, são filhos de Deus. Ainda, infelizmente, alguns são apenas criaturas. É difícil muitas vezes nós engolirmos isso no seco. Nem todo mundo que está dentro da casa do Senhor ainda ou já se tornou filho de Deus, melhor do dizer. Ele ainda é criatura. Ele ainda não está forjado. Ele ainda não entendeu, ele ainda não compreendeu o que Deus pode fazer e manifestar na vida dele se comprometer com as coisas do Senhor. E a oração é um dos pontos mais importantes na nossa caminhada, porque a oração, ela traz para nós destaque. O Senhor, quando olha para alguém que ora, ele não olha da forma de alguém que leva a vida espiritual de todo jeito. A comparação é muito grande, vamos dizer assim, a distinção entre um e outro melhor é muito grande. Aquele que anda em oração, ele anda sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus. Então ele se afasta de tudo que não agrada a Deus, porque ele sabe, ele não precisa que Deus seja como um papagaio que fica usando profetas aqui, profetas na esquina, profetas em outra cidade, profetas na internet, profeta na nossa casa, mandando e vendo profetas para repetir sempre as mesmas coisas. Não, quem é de Deus e ora, o próprio Deus fala com ele. Ele não precisa de intermediário, ele não precisa de correio, ele não precisa de sedex, ele não precisa de menino de recado, ele não precisa, ele fala conosco, ele nos dá a direção. Mas para isso é necessário postura, compostura, retidão e santidade. É por isso que eu amo essa campanha. Por quê? Porque nós estamos aqui com homens com 30, com 40, com 52 anos. Nós estamos aqui com pessoas jovens, pessoas já de meia idade, pessoas já que estão, naquilo que o Senhor diz que é só graça, o Senhor está só acrescentando, está vivendo o bônus da vida, não é?
Nós estamos aqui com vários níveis de idade diferentes. E de pessoas que muitas vezes olham para as dificuldades e dizem assim: eu não sou capaz, eu não tenho poder, eu não sei como sair dessa. Irmão, esse livro aqui que nós estamos instigando você a ler, ela fala de um jovem que ainda não tinha chegado à sua maioridade. Mas qual a diferença desse jovem? Ele não se contaminou. Você sabe o que é não se contaminar? Não se contaminar é o que muitas vezes as mídias, da forma certa, falam: use máscara para você não se contaminar. Não fique em lugares fechados com pessoas que estão com sintomas gripais, né? Assim que as mídias ensinam, né? Cuidado, né? Porque uma gotícula de saliva pode transportar e trazer para você um vírus que pode ser fatal para a sua vida. Isso é verdade, sim ou não? Mas esse não se contaminar aqui é diferente do que o Senhor está dizendo. Se não se contaminar, que está no primeiro capítulo de Daniel, capítulo número 1, é não se contaminar com as coisas que são enviadas por Satanás para as nossas vidas. E quais são estas coisas? Adultério, masturbação, homossexualismo, lesbianismo, filmes pornográficos, filmes de terror, coisas e pratos, bandejas que o inferno nos oferece antes do tempo, coisas que não agradam a Deus, palavrões, roupas escandalosas, palavras chulas dentro da nossa boca, comportamento estranho dentro das pessoas. São coisas que nós temos que abrir mão, que muitas vezes enchem os nossos olhos, brilham sobre os nossos olhos. Daniel nos dá uma grande lição. Que lição vai que Daniel deu? Ele estava sendo arrancado de dentro da sua casa, tirado de dentro da sua casa. Seus pais, família, tinham sido mortos ao fio da espada. Ele não foi morto porque ele já se destacava diante dos olhos do inimigo. Qual foi a palavra do rei? Aqueles que tiverem uma distinção entre os demais, aqueles que você vê que há neles sabedoria, aqueles que você vê que há neles inteligência, separa, para você ver que o diabo, ele é astuto, o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele sabe que alguém que é inteligente, alguém que se esforça, alguém que busca a presença de Deus principalmente, ele pode se tornar uma bomba, um instrumento de Deus para arrebatar pessoas da mão de Satanás apenas com uma palavra. A palavra do Senhor diz que um homem chamado Jonas, ele resistiu. Deus dizia: vai para a direita, ele vai para a esquerda. Deus dizia: vai para frente, ele recuava. Deus dizia: desce para uma cidade, ele ia para outra. Foi necessário o Senhor jogar ele dentro da boca de um peixe, para lá sim ele fazer isso que aqui nós estamos ensinando: orar. Até então ele só se escondia, até então ele só se desviava dos caminhos do Senhor. Mas quando o Senhor o engoliu, quando o Senhor deixou as trevas tomar conta da vida dele, quando o Senhor deixou ele perder tudo que ele tinha, ser jogado no mar e ficar sem esperança, aí ele abriu a boca e começou a orar e começou a clamar. E ele entrou nos projetos e nos caminhos do Senhor. E sabe o que a palavra diz que aconteceu quando ele saiu de dentro da boca de um peixe? Ele começou a falar de Deus. E quando ele começou a falar de Deus, sabe o que aconteceu, igreja? A palavra diz que uma cidade inteira foi salva. Uma cidade inteira foi salva com uma única pregação. No livro de Atos, capítulo número 2, vai dizer que Pedro, alguém que negou a Jesus, Pedro, alguém que disse que não conhecia, Pedro que disse que não parecia com ele, Pedro que largou a rede no tempo anterior, mas depois pegou a rede e influenciou outros a pescar junto com ele. E o Senhor teve que restituir Pedro vamos dizer assim, numa conversa, numa oração de intimidade. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Deus restitui. Pedro está orando, Pedro está clamando, Pedro está dizendo: sim, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de ti, eu não sei viver sem ti, eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu me arrependo das minhas atitudes, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo de estar longe, eu me arrependo de voltar a fazer o que o Senhor já não queria mais que eu fizesse, eu me arrependo. Aí sabe o que acontece? O Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta
3.000 pessoas fossem alcançadas, batizadas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. E é isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus nos chama para fazer nesta noite. É isso que Deus espera que eu e você faça nesta noite. Deus está te chamando para uma intimidade. O capítulo de número 6 fala de algo difícil na vida de Daniel. O capítulo de número 6 fala de um rei que o amava. O capítulo de número 6 fala de um rei que entendia o tamanho do Deus de Daniel. Mas só que existia naquele meio uma panelinha, como existe em muitos lugares por aí. Existia uma batotinha do contra. Sabe aquelas pessoas que olham para você e você olha para você mesmo e diz assim: eu não tenho nada a oferecer para essas pessoas, não tem nada para dar para estas pessoas, quem sou eu? Mas elas olham em você, mas elas não olham você com um olhar natural, elas olham você com um olhar diabólico. E esse olhar diabólico revela para elas quem você é no mundo espiritual. Ela mostra para estas pessoas de má índole, de mau caráter, conhecido por nós por invejosos, por perseguidores. Ela mostra, o mundo espiritual mostra para eles que eles nunca chegarão no nível que eu e você já chegamos, que eles nunca estarão no nível que eu e você já alcançamos. Por quê? Porque quando o vento veio, eles tiraram a mão do arado. Quando a peleja veio, eles recuaram. Quando a luta chegou, eles desistiram de Deus. Já abriram mão da obra do Senhor, mas estão em cargos, estão sendo pastores, estão sendo líderes de algum lugar por causa de amizade, não por causa de Deus, por causa de quebra de estatuto e não por causa de Deus, por causa de panelinhas e não por causa de Deus, mas estão em lugares que não pertencem a eles, não foi Deus que colocou, e mesmo assim eles continuam recebendo a oportunidade de fazer aquilo que Deus anteriormente já os chamou para fazer, mas eles estão ocupando a sua mente, planejando como destruir vidas de pessoas que estão fazendo a obra com dignidade, com retidão, com santidade, coisas que eles não conseguem fazer sozinhos. Aí eles querem parar, eles querem paralisar, eles querem fazer com que aquilo que está brilhando em você pare de brilhar. Então eles planejam e eles criam leis e eles tiram lideranças maiores. Nós estamos aqui falando de uma turma que chega para um rei e diz: rei, será alguém maior do que o Senhor deste mundo? Tem alguém que tem mais autoridade do que o Senhor deste mundo? Mudando as palavras para que você entenda, tem alguém que pode ir contra aquilo que o Senhor falar? Não. Então faz assim, ó rei, cria uma lei que ninguém pode orar, que ninguém pode se prostrar diante de um outro Deus, que ninguém pode clamar a um outro Deus que não seja a ti, ó rei. O rei se importa, o rei diz: eu sou como Deus, as pessoas vão se ver como Deus, vão adorar somente a mim, vão querer estar perto somente de mim, vão ter, vamos dizer assim, respeito somente a mim. E decreta essa lei. Diga assim: lei não pode ser revogada. Lei não pode ser revogada. Entenda isso. Nós vivemos em um tempo em que as leis não são mais respeitadas, mas elas não poderiam ser revogadas. E Daniel está vivendo um tempo em que a lei não pode ser revogada, e que a lei inclusive é respeitada. O rei decreta, o rei coloca o anel real, o selo real, e diz: a partir de agora ninguém mais pode orar no reino. Preste bem atenção: a partir de agora ninguém mais pode orar no reino. Só deve se prostrar diante de mim, só deve adorar a mim, só deve adorar aos meus deuses, só deve adorar sobre a minha direção, sobre aqueles que eu adoro. Repita de novo: lei não pode ser revogada. E a lei é decretada. As pessoas começam a falar pelas ruas, começam
orar. E aí nós chegamos no capítulo de número 6, versículo de número 10 de Daniel. Que a Bíblia diz, coloca lá no telão, que a Bíblia diz que quando Daniel soube, Daniel não muda as suas atitudes. Porque quem tem Deus, diga assim, quem tem Deus, sabe que ele se responsabiliza pelos seus filhos de verdade. Daniel capítulo número 6 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, veja que abre parênteses, e diz assim, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu, diga-se, ele dava graças a Deus, como também antes costumava fazer. Sabe o que é muitas vezes o problema de muitos? É porque só basta a pressão chegar que a gente muda os hábitos. Só basta a perseguição chegar que a gente recua. Só basta a porta se fechar que a gente quer desistir. Só basta o leão começar a rugir que a gente começa a se tremer de medo. Daniel fez o contrário. Daniel disse assim, não pode não? Então tá bom, vamos ver quem pode mais. Vamos ver quem tem mais poder. Daniel não está dizendo que é ele que tinha poder. Daniel está dizendo, vamos ver quem pode mais. Vamos ver quem tem mais autoridade do que rei. Vamos ver quem é maior do que rei. Vamos ver quem é maior do que leis. Vamos ver quem é maior do que juízes. Vamos ver quem é maior do que pastores. Vamos ver quem é maior do que o gigante. Vamos ver quem é maior do que o perseguidor. Vamos ver quem é maior do que o inferno, que manda até no inferno, quem está lá. E um dia vai jogar no lago de fogo e toda a sua glória lá dentro. Vamos ver quem é maior. Vamos ver quem é maior. Vamos ver quem é maior. Aí a palavra diz que ele vai para dentro de casa, dobra o joelho, abre a janela, para que todo mundo veja que ele estava orando. Ele não se esconde. Ele não corre. Ele não mede as palavras. Ele não pensa para não machucar. O rei era alguém que exaltava ele, que amava ele, que era amigo dele, que gostava dele. Mas entre a amizade e adorar o Deus verdadeiro, Daniel preferiu ao Deus verdadeiro. Antes de dizer assim, não, eu vou magoar minha amiga, eu vou magoar meu amigo, eu vou magoar o meu pastor, eu vou magoar minha pastora, eu vou magoar fulano, eu vou magoar fulano, não. A gente tem que ter medo de não magoar a Deus. É Deus. E somente Ele que pode fazer e tirar você dessa situação. É Deus que pode curar esse câncer. É Deus que pode mudar esse teu sangue. É Deus que pode arrancar esse teu caroço. É Deus que pode curar esse teu pulmão. É Deus que pode tirar essa tua cegueira. É Deus que pode abrir a porta. É Deus que pode mudar a finança. É Deus que dá ordem a anjos. É Deus que decreta. A palavra diz que só basta ele abrir a boca e dizer haja luz e houve luz. Então se ele abrir a boca hoje, a tua vida muda, a tua vida se transforma. Tudo que está ao teu redor obedece a voz dele. Esqueci de tirar o tempo do papo que está fechando. Lembra de Jesus? O camarada chega lá e diz, Jesus, corre, Lázaro está morrendo. Aí ele disse, não se preocupa não, você vai para a morte, não, você é só para a exaltação do Filho de Deus. E não vai. Passa um dia, as Marias se desesperam, volta um mensageiro, elas não compreendem a mensagem. Eu costumo dizer que quando elas mandaram um moleque de recado, é quando voltou era um profeta de Deus, e elas não estavam dando ouvidos ao profeta do Senhor. O profeta do Senhor diz assim, Maria, Jesus mandou dizer que essa morte aí, ou seja, dizendo que ele vai morrer. Mas essa morte aí não é normal. É para a exaltação do Filho de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Chega o segundo dia, as Marias esperam e Jesus não vem. Chega o terceiro dia, as Marias pegam a esperança e Jesus não vem. Mas no quarto dia quem aparece?
Jesus. Jesus chega, as Marias correm, uma tá cheia de mimimi, de nome-toque, pisando boca com raiva de Jesus, porque eu chamei ele não veio, e dizia ele que era meu amigo. Muitas vezes a gente faz isso, não faz, não. Faz, irmão. A gente diz, por que Jesus só está ouvindo a oração do Mateus? Por que Jesus só está ouvindo a oração do Juliano? Porque eu morro de orar, nem a teia se mexe. Só estou vendo o rato passando em cima da minha cabeça. Por que está todo mundo, está tudo se fechando? Tu gosta de mim? Tu gosta? A gente sempre chega dessas coisas, cheio de trauma, cheio de mazelas que o inferno vai colocar sobre as nossas vidas. Maria ficou desse jeito. Aí Jesus dizia que era meu amigo, não veio. Não é Bíblia, eu estou apenas fazendo uma analogia. Mas Jesus chega no quarto dia, velho. A Bíblia diz que ele diz, onde é que Jesus está? Em vez das irmãs dizer, está ali, para lá. Não, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Minha filha, me leva lá onde ele está. Vai. Aí já vem a boca. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, uma cara de atalhamento, como dizia o diabo de Deus. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, ele não tinha morrido. Mata, faz só um negócio. O que é, Jesus? Tira essa pedra daí. Manda os homens tirar as pedras. Ensinamento. Pausa na mensagem. Tem coisa que é Jesus que faz. Mas tem coisa que é pesada, mas é tudo que tem que fazer. Tirar a pedra não é para qualquer não, meu filho. Marta, tira a pedra aí. Jesus ficou só lá esperando. Se Marta dissesse assim, ah não, tu não veio? Lázaro tinha ressuscitado. Tira a pedra. Marta, tira a pedra. Os homens vão lá, ajudam a tirar a pedra. Jesus ergue a mão assim, ó, e diz: Lázaro! Vem para fora. Mas eu estou vendo assim. Lázaro! Vem para fora. Todo mundo olha um para o outro. De repente lá dentro, todo mundo começa a ouvir uma zoada. Imagina o morto todo atado, parecendo uma múmia, dentro de um túmulo escuro. Mas a voz de Jesus chegou nos seus ouvidos. Então imagina a cena lá, ó. Porque quando Jesus dá ordem, até a morte tem que obedecer. Aquele que estava sem vida, volta à vida. Aquele que estava fedendo, volta a ter cheiro. Aquele que já não corria mais entre as veias, volta ao seu estado normal. Um corpo que já estava fétido, apodrecendo, volta a ter vida. As células voltam a fazer aquilo que elas foram ordenadas para fazer. O fôlego é lançado sobre aquele homem naquele lugar. E nem as ataduras foram capazes de lhe segurar. Porque quando Jesus manda, não há inferno, não há demônio, não há inimigo, não há lei, não há nada que possa deter o agir e o obedecer. Forte isso, né? É forte? Diga assim, é forte. O poder do nosso Deus. Preste atenção aqui, não. Interessantíssimo. Nós já vamos encerrar. Só quero deixar essa parte aqui. Não adiantou nem eu trazer, Deus mudou foi tudo. Daniel, capítulo de número 6. Versículo 16. Coloca na tela ali, Juliana, por favor. Nós vamos ler alguns versículos, você vai ler na mesma linguagem, para nós ficarmos no mesmo entendimento. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel.
Diga assim: quem mandou foi o rei. Só que esse rei aí é um rei, um R minúsculo. E o lançaram na cova dos leões. E viram, falando do rei, disse a Daniel. Aí presta atenção que há 2 pontos. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença. Isso é forte, né, irmão? Para que não se mudasse a sentença acerca de 18. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o som. E pela manhã cedo se levantou com pressa a cova dos leões. E chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste, falando. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso e o teu, preste atenção, viu? Dar-se-ia o caso e o teu Deus, a quem? Preste atenção nisso aí, irmão. A quem tu continuamente, por que continuamente? Não para. Pode fazer sol, pode fazer chuva, pode trovejar, pode relampaguejar. Vem, dá postos, faz o que tem que fazer. A quem tu continuamente serves. Aí a pergunta do rei: podendo livrar-te dos leões? 21. Então, lá dentro da cova, Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. Mas o rei também não. O rei vive para sempre. Aí versículo 22 diz assim: o meu Deus, D maiúsculo, enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, pois foi achado em mim inocência diante dele. Aí ele diz assim: e também, rei, com letra minúscula, contra ti eu não tenho cometido delito algum. 23, coloca lá, irmão. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera. Porque crera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas lembra que nós falamos que lei não poderia ser revogada? Mas tem muita gente por aí quebrando lei, achando que tem um poder absoluto e agindo contra quem está inocente, planejando contra quem não tem culpa,
apenas porque a pessoa está fazendo a vontade de Deus, e não a vontade dos homens, e não a vontade deles, rastejando, se humilhando a eles, fazendo apenas a vontade de Deus. As leis são criadas para extinguir, para acabar com a vida dessas pessoas que estão em santidades e vivendo conforme Deus os chamou para viver. Há líderes que deveriam honrar as leis que os regem, estão quebrando as leis para jogar na cova quem não tem culpa. Mas eu faço questão de dizer isso assim: lei e rei não pode ser revogada. Decretou, tem que cumprir. Ele colocou o anel dele e o anel de todos os que lhe serviam também foi selado. Não pode ser quebrado. E ele determinou, joga o meu amigo lá dentro. Aí a Bíblia diz que ele trabalhou, está escrito na Bíblia, leia depois do Daniel 6, a íntegra que você vai ler. Está escrito na Bíblia que ele trabalhou a noite inteira. O dia inteiro, melhor dizer, até o pôr do sol, para tentar tirar Daniel da cova. Mas ele não podia quebrar a lei. Ele não podia revogar a lei. Repita só mais uma vez, você quer chamar só para gravar aqui. Só para gravar aqui. Lei não pode ser revogada. Mas preste atenção. Daniel capítulo 6, versículo 25. Ele não revogou a lei, não. Direito. A lei não foi revogada. Ele passou o dia todo trabalhando, tentando tirar, mas ele disse: eu não posso ir contra a lei. Eu não posso ir contra o estatuto. Eu não posso ir contra as minhas próprias palavras. Eu não posso ir contra aquilo que eu jurei defender. Eu não posso ir contra aquilo que eu disse que é minha regra de fé. Eu não posso ir contra aquilo que o Senhor falou que eu tenho que seguir. Seja o Deus que ele servisse. Não, eu vou ter que fazer que Daniel desça a cova do ferro. Aí a Bíblia diz que aconteceu na vida do rei algo que nunca tinha acontecido na vida de rei nenhum. Ele perdeu o sono e jejuou de noite. Porque se tem uma coisa que a gente não precisa de fé para receber, é a colheita das nossas plantações. E tem muita gente perdendo o sono porque sabe que está perseguindo quem não deveria ser perseguido. Tem muita gente perdendo a paz porque sabe que está se levantando porque não deveria estar sendo levantado, porque está sendo influenciado por invejosos. Mas sabe o que acontece? Perde o sono. Amanhece o dia poderá, Daniel está lá felizão. Oh, ei, meu amigão, tu vive para sempre. O Deus anda um anjo e o leão virou travesseiro. Aí chega o versículo 26. Lei não pode ser revogada. Mas não quer dizer que quando Deus chega nas nossas vidas, outra lei pode ser criada. Preste atenção. Então o rei Dário escreve a todos os povos, nações, agentes de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada. Versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo domínio do meu reino, e os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Versículo 27 e último. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu, na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Deixa eu te dizer uma coisa: tem homem quebrando leis, tem homem dizendo nessa cidade quem manda sou eu, nesse lugar quem manda sou eu, nesse país quem determina sou eu. Mas o Deus que eu e você servimos, ele manda na cidade, ele manda no país, ele manda no Brasil, ele manda no planeta Terra, ele manda no espaço sideral.
que não seja segundo as minhas ordens. Mas aí ele vê o poder de Deus absoluto que pode todas as coisas. Ele diz: o meu domínio é muito pequeno, o meu poder é muito pequeno. Aí eu vou dizer agora qual lei vocês têm que seguir. É a cidade vizinha, é a cidade por vizinhas, é o país, é a terra completa, onde o Deus que Daniel manda, todo mundo tem que obedecer. Por quê? Porque ele livra, ele salva, ele opera sinais, maravilhas no céu, na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. Ei, nesse primeiro dia de campanha, Deus está dizendo para você: não tema o perseguidor, não tema o acusador, não tema o que se levanta contra, não tema que se tem medo de você, não tema o que diz que chega ao fim, não tema o que quer te paralisar, porque o Deus que nós servimos, ele livra, ele salva, ele opera sinais, maravilhas no céu, na terra, e ele te livra até da cova, dentro da cova, seja onde for, ele faz milagres. Esse é o poder do Deus que nós constantemente, servimos. Pode estribuchar, pode chorar, pode decretar lei, pode fazer o que quiser. Eu ainda encerro a ministração e essa pregação vai para o meu canal para dizer para quem está assistindo, para quem sabe ler e entender, até pingo é leite. Até pingo é leite. Criem-se as leis que quiserem, forme-se as panelinhas que quiser formar, faça os juntamentos que quiser fazer. A Bíblia diz: quando quiser crucificar Jesus, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Eu ando vendo muito inimigo que falavam uns dos outros aí se tornando amigos, para prejudicar quem não deve. Mas sabe o que aconteceu? Fizeram amizade, sim. Vão matar Jesus, mataram. Mas sabe o que aconteceu? Sorriram no primeiro dia, sorriram no segundo dia, sorriram no terceiro dia, mas no quarto dia começaram a chorar. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. E Paulo escreveu mais tarde dizendo: onde está o morto dos teus aviões? Deus que nós servimos, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que cuida de nós. Então, dependendo do que você está passando, meu irmão, eu quero te dizer nesta noite: não volte atrás, não recue. Se é para jogar você dentro da cova, vá subindo. Diga para ele: eu quero pular, é de frecheiro. Se é panela de fogo, manda aquecer ela 7 vezes, 10 vezes, 14 vezes, 20 vezes. Manda fazer. Sabe o que eu acho bom das coisas de Deus? É porque a gente não precisa fazer nada contra os invejosos, sabia, minha irmã? Glória a Deus. A gente não precisa fazer nada contra os invejosos. Eles são como Mardoqueu, eles criam a boca para ele mesmo cair. Fizeram um decreto: chama Daniel na cova. O rei foi lá, tá bom. Aí depois, quem foi que morreu na cova? Os que planejaram matar Daniel. Daniel pulou, mergulhou lá dentro, pluf. Aí parece que eu estou vendo o leão igual azul. Vai chegar lá passando uma coisa na vida. É tudo, Daniel. Fica aqui com nós, faz tempo que a gente conversar com o Filho de Deus. Aleluia, Deus. Faz tempo que a gente tinha visita de alguém diferente.
Faz as unhas assim, quando chega alguém. Quando ela olha que é cega, essa fala só raça. A nossa pitbull. Não entra na casa. Nossa leãozinha. Ela é chega lá. Ah, é tudo, Daniel. Vem cá. Segundo os entendidos, tinha 21 leões dentro da cova. Se tinha 20, 10, 30, para mim tanto faz. Se tivesse só um, eu estava também de medo. Daniel entra lá. O rei lá perdendo o sono, meu Deus, foi que eu fui com Daniel, misericórdia, estou ferrado, Daniel lá. E aí, Leozinho, vamos pintar essa juba. O negócio tá feio, hein? Você precisa comer mais, hein? Mas não preocupa não, amanhã vem o lanche. Parece que eu estou vendo. O anjo conversando com o Daniel. Porque a Bíblia diz que o anjo disse lá. Parece que eu estou vendo o anjo conversando com o Daniel. Não se preocupa não. Diz o leão aí, Daniel. Ei, não se preocupa não. Eu sei, estão comigo, viu? Igual o rei lá no palácio. Mas amanhã vem o lanche. Amanhã vem o lanche. Quando abre a cova, sai Daniel. Aí a Bíblia diz que ele ainda foi mais exaltado do que já era pelo rei. Aí sabe o que ele disse? Pega esses aí, esses infelizes aí que planejaram me colocar na sinuca de bico, fazer eu perder o carro, porque tem muito rei, presta a perder carro porque tem na cabeça de cobra, viu? Tem muito rei, pertinho de perder função, o que Deus deu, o que Deus tem propósito, que Deus tem projeto, mas está sendo envenenado por cobra nos seus ouvidos, com aquela língua felina. Joga no veneno. Pega os invejosos, fuga. A Bíblia diz que não deu nem tempo de cair lá dentro. No meio do caminho, o leãozinho já traçaram. Foi aí onde surgiu o espelho invejoso. Virar esse peitinho de leão. Não se preocupe, estou encerrando. Não se preocupe com o que andam falando de você. Não se preocupe com o quadro que andam pintando sobre você. Não se preocupe com o que andam planejando contra você. Possa ser até que Deus permita acontecer você ser jogado. Tem que passar pelo bisturi, tem que passar pela clínica médica, tem que passar uma noite junto de leão, mas não se preocupe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.